Na frente da esfera, Lu Xiaojie começou a reagir, ativando o imortal humano. Assim que terminou de falar, uma luz apareceu sob seus pés, e então um círculo dourado começou a se formar atrás dele. Lu Bin, que estava atrás, viu o círculo e seu rosto se encheu de admiração. O domínio do jovem mestre sempre foi tão bonito. Equipado com sucesso, Lu Xiaojie ficou em uma flor de lótus, voando em direção à esfera. Antes de partir, ele instruiu: o que vem a seguir não é algo com que você possa interferir. Vou levar a espaçonave na velocidade mais rápida, certifique-se de segurar firme. Ouvindo isso, ela respondeu ansiosamente: Mas, jovem mestre, aquele é um rei monstro de 7ª classe. Não deveríamos correr primeiro? Ignorando suas palavras, Lu Xiaojie continuou a instruir: enquanto avançamos, esconda sua aura, não deixe que as outras águias a sintam. Após terminar suas palavras, a folha começou a se afastar em direção à esfera. Lu Bin, sentada em cima, só podia gritar impotentemente: jovem mestre, ali com você. Lu Xiaojie se aproximou mais da esfera. Quando alcançou uma distância suficiente, parou, fechou os olhos e focou na circulação do Qi, entrando no território da clã do Falcão de Jade, ativando o imortal humano. Finalmente parece que acumulei o suficiente. Pensando por um momento, Lu Xiaojie abriu os olhos. Seu corpo inteiro agora estava envolto em uma brilhante luz dourada. Ele pensou quietamente: de fato, o 7º nível é muito difícil de lidar. Usar apenas a ascensão imortal é simplesmente insuficiente. Embora dissesse que era insuficiente, Lu Xiaojie não hesitou. Ele convocou sua espada e começou a executar a técnica de ascensão imortal humana. Atrás dele, a figura etérea e tênue de um imortal apareceu, emanando uma poderosa pressão. A águia, após um momento de preparação, virou-se. Ela levantou o orbe em sua mão e rugiu: Lu Xiaojie, morra. Assim que as palavras saíram de sua boca, uma luz branca ofuscante irrompeu do orbe. Imediatamente, incontáveis ondas de poder explodiram, se espalhando por toda parte. Quando a luz do orbe alcançou seu auge, começou a explodir. A força da explosão era aterrorizante, radiando por todo o espaço, a ponto de até mesmo os pássaros que haviam fugido anteriormente se transformarem em vapor. Somente Lu Bin, sentada em segurança em uma folha, permaneceu ilesa. Externamente calma, o coração de Lu Bin, no entanto, se sentia como se estivesse preso sob uma pedra pesada. Assistindo a cena se desenrolar diante dela, ela gritou em pânico: jovem mestre, a explosão só está crescendo, não diminuindo. Após aquele ataque, a águia não conseguiu mais manter sua forma de besta. Sob o resíduo da luz, ela retornou à sua forma original, a de um humano. Somente após um longo tempo a explosão desapareceu completamente, mas as consequências que deixou não eram pequenas. Um grande buraco negro apareceu no ar, os arredores estavam em ruínas, com apenas uma pequena pedra próxima que, graças ao céu, permaneceu intacta. O homem estava ali, cheio de orgulho, rindo alto, dentro do alcance do sol negro. Todas as coisas abaixo do 7º nível não podem sobreviver. Este é o resultado de me provocar. Mesmo que o Santo da Espada me responsabilize, o que ele pode fazer comigo se eu fugir para o mar do caos? Nesse instante, uma voz soou atrás: fugir para o mar do caos? Poderia ser que você está buscando refúgio com bestas demoníacas? Em seu estado de alegria extrema, ele não percebeu e respondeu arrogantemente: monstros e bestas demoníacas têm a mesma origem, ter abrigo com elas não é nada. Somente após um momento ele percebeu que algo estava estranho e se virou, surpreso, para perguntar: espere, quem está falando? Diante dele estava Lu Xiaojie, ileso e sem um único ferimento. Lu Xiaojie, você ainda está vivo? Seu rosto estava cheio de dúvida enquanto questionava a natureza de sua própria existência. Não respondendo à sua pergunta, Lu Xiaojie desapareceu no local e reapareceu diante dele, pronto com sua espada em mãos. Claro, ainda não estou morto, afinal, quem deveria morrer é você, disse Lu Xiaojie, e então desferiu um golpe em sua direção. No entanto, sob o olhar perplexo do proprietário, o golpe não teve efeito sobre ele.
Não cortou, apenas empurrou suavemente a ponta de sua espada para o lado, e ele zombou ferozmente. O que você acha que eu sou? Estou no 7º nível, e você pensa que pode me matar com apenas um pouco de sua força? Isso é apenas risível, você tem alguma habilidade, mas isso é tudo o que é, disse ele, e então desferiu um golpe direto em Lu Xiaojie, lançando-o para longe. Após ser arremessado a uma distância considerável, Lu Xiaojie ainda não conseguiu retornar ao seu corpo físico. Suas garras afiadas eram muito potentes, e ele era muito mais forte que aquele Nin Jianshan. Ao conseguir atingir Lu Xiaojie, ele abriu suas asas e voou para cima, dizendo que destruiria completamente todos os planos de Lu Xiaojie. Lu Xiaojie, eu sei que você quer ajudar o clã Falcão de Jade, e é por isso que você me atraiu aqui deliberadamente. Respeitei os desejos do espadachim santo, e por isso não o culpei, mas agora não desejo mais fazer esse favor a ele. Eu destruirei o clã Jade Falcão bem diante de seus olhos, ele disse, erguendo o punho com uma expressão frenética. Assim que as palavras saíram de sua boca, ele disparou como uma bala. No momento em que Lu Xiaojie recobrou a consciência, a figura já havia se distanciado dele. Droga, não se atreva a fugir, disse Lu Xiaojie, e então decolou em perseguição. Enquanto voava, sua mente estava em tumulto. Nin Jianshan é uma pessoa ressuscitada, embora ele seja sustentado pelo fragmento de Jade da alma, naquele momento ele estava em seu estado mais fraco e sua verdadeira força certamente não atingia o 7º rank. Além disso, meu elemento contraria o fogo dele, mas agora esse cara realmente está no 7º rank, eu preciso aumentar minha força se eu quiser matá-lo. No entanto, não importa quão difícil possa ser, encontrei uma solução. Eu comandei o sistema, adicione rapidamente a aptidão não utilizada Kendo a mim. O sistema respondeu, ok. O sistema respondeu rapidamente, o efeito foi ampliado e inumeráveis espadas apareceram no ar. Com a adição de um ponto de aptidão em Kendo, agora há um total de 7 pontos. Enquanto lia isso em sua mente, Lu Xiaojie se lembrou do efeito dos pontos, cada ponto de aptidão em Kendo aumenta o poder do Kendo em 10%. Inicialmente, a intenção era combiná-los e usá-los todos de uma vez, mas agora só pode ser usado um de cada vez. Além disso, ele pensou, agora que estou no nível 60, também posso fazer um upgrade. O sistema quase imediatamente enviou uma notificação de que, a partir do nível 53, os pontos de experiência começariam a ser alocados. Em seguida, as estatísticas da espada aumentaram em uma velocidade surpreendente. Após uma série de efeitos, tudo chegou a uma conclusão, acompanhada por uma tela de notificação, a espada ativou um novo efeito especial. Vendo essa notificação, Lu Xiaojie ficou exultante. Ele ativou o novo efeito e o abriu para dar uma olhada. Imediatamente depois, uma tela com todas as informações apareceu: espada de nível azul, nível de classificação atual 60, valor de experiência necessário para upgrade, não pode ser aprimorada se não tiver sido injetado. Aumenta o dano dos skills de espada em 60%, o próximo nível não pode ser mais melhorado. Efeito especial ativado: afinidade com água, quando o corpo da espada toca água, o dano aumentará em 15% adicionais. O peso do corpo da espada é reduzido em 15%. Efeito especial ativado: diminui o dano de monstros antigos, aumenta em 10% adicionais. Espiritual da espada despertada, sem dono. Lu Xiaojie leu até o fim, seu rosto demonstrando espanto. Esta espada está respondendo aos meus pensamentos? Embora os efeitos especiais sejam apenas de nível amarelo, nesta circunstância, podem igualar ao nível roxo. Boa espada, depois de matar esta águia, com certeza vou te aprimorar para um núcleo de espada de nível roxo mais cedo ou mais tarde. Estabelecendo o objetivo, Lu Xiaojie continuou a perseguir o pássaro. Enquanto voava, Lu Xiaojie não pôde deixar de exclamar: não é de admirar que eles sejam da 7ª classe de águias, sua velocidade supera a minha. Mas quando a chuva começou a cair, ele levantou a mão para formar um selo. O objetivo disso era usar a força da chuva para acelerar. Em um concurso entre especialistas, até mesmo uma pequena diferença pode criar um impacto significativo. Logo após suas palavras, o céu rapidamente escureceu e se tornou chuvoso,
com trovões ressoando. Imediatamente, ao ver a mudança no tempo, ele teve uma perspectiva diferente sobre Lu Xiaojie. Seu despertar de atributos havia alcançado um nível onde ele podia controlar fenômenos celestiais. Ele pensou, mas isso não irá afetar minha velocidade. Com esse pensamento, ele aumentou sua velocidade, não mais em sua forma humana, mas revertendo para sua forma bestial. Enquanto disparava para frente, ele afirmou: eu farei você experimentar o que é o desespero. Eu farei você sentir a dor de perder meu filho. Do lado do clã Falcão de Jade, a garota que havia aparecido anteriormente voltou e chamou alto: está todo mundo bem? Os outros, ao vê-la, rapidamente saíram de seus esconderijos. Ela caminhou para o encontro, e todos começaram a explicar: o monge nos ajudou a atrair o clã do Falcão de Jade para longe, e também ajudou a proteger o caixão da rainha. Quando eles voltarem, devemos retribuir. Apesar disso, ainda havia alguns cidadãos que estavam céticos: mas o Rei Negro é o Rei Monstro de 7ª classe, o monge realmente é seu oponente? A garota não sabia como responder. Ela se virou para olhar o caixão ao seu lado e finalmente falou: se a rainha e o deus Falcão estivessem aqui, certamente viriam ajudá-lo, graças àquela pessoa, mãe. Dentro do caixão jazia uma bela mulher com cabelos de uma cor verde semelhante. Os outros, ao verem suas ações, imediatamente começaram a rezar: rainha, por favor, ajude aquela pessoa. Nesse momento, algo voou do alto e atingiu o caixão, quebrando-o completamente. A garota, com lágrimas nos olhos, olhou para a cena: mãe. A águia agora havia chegado àquele lugar, seus olhos avermelhados e cheios de loucura enquanto olhavam para o povo do clã do Falcão de Jade: seu deus Falcão não pode protegê-los. Vocês têm a sorte de serem pessoalmente mortos por mim. Então, o Rei Negro avançou, olhando para o falcão, e a garota mal podia acreditar em seus olhos: é o Rei Negro. Ele voltou. Não apenas ela, mas até mesmo as pessoas atrás dela gradualmente caíram em desespero. Como isso pode acontecer? Poderia ser que aqueles monges estão mortos? Como poderiam ser facilmente eliminados assim? Isso significa que nosso clã Falcão de Jade está prestes a ser aniquilado também? Ignorando a multidão, da boca do falcão, uma esfera de energia negra começou a se reunir: morra junto com meu filho. Imediatamente após essa frase, uma onda de poder irradiou por toda parte, mirando diretamente nos civis presentes. Seguiram-se a essa ação inumeráveis gritos de dor ecoando: ajuda! Ah! A garota observou impotentemente enquanto seu povo era assassinado, um por um, e não podia fazer nada. Tudo o que ela podia fazer era levantar os olhos em medo: esse é o 7º nível, esse é o Rei Monstro. Quanto mais ela olhava, mais desesperada ela se sentia: como podemos derrotar essa coisa? Como podemos vencer isso? Os olhos da garota foram gradualmente se enchendo de lágrimas enquanto ela olhava para sua mãe no caixão: mãe, mãe, o que eu devo fazer agora? Ela encostou a cabeça impotentemente contra sua mãe, memórias de sua infância começando a inundar sua mente. Quando ela era uma garotinha, chorava descontroladamente, correndo até sua mãe para relatar: Uhu! Mãe, Chiyu está me incomodando de novo. Mãe, por favor, ajude-me. Os sons de seus soluços sufocados ecoavam. Naquela época, a rainha se ajoelhou em frente à garotinha, acariciando suavemente sua cabeça e confortando-a: eu sou uma rainha, como posso favorecer apenas você? Você é uma princesa, deve ser forte. Vendo a garotinha continuar a chorar, ela ainda a acalmou: você deve ser a guerreira mais corajosa do clã do Falcão de Jade. Se alguém te incomodar, ou incomodar nosso clã, o que você deve fazer? Mãe te ensinou isso. Ao ouvir isso, a garotinha hesitou, incerta da resposta: isso. Isso. A pequena cabeça pensou por um momento e finalmente lembrou o que era: eu me lembro agora. O que é? Ela respondeu: quem me bater, eu devo revidar. Quem bater no meu clã, eu devo bater muito forte. Dizendo isso, a garota usou suas asas, formando um punho poderoso. Satisfeita com aquela resposta, ela sentiu a força dentro dela aumentar.
A rainha observou as ações de sua filha, arregaçando as mangas para revelar seus braços musculosos, seu olhar resoluto. Isso mesmo, quem se atrever a intimidar o clã do Falcão de Jade, nós iremos derrubá-los. Minha querida, lembre-se, devemos derrubá-los. Recordando as palavras de sua mãe naquele momento, a atmosfera ao redor da garota se intensificou fortemente. Quem se atrever a intimidar o clã do Falcão de Jade, nós iremos derrubá-los. Do outro lado, os membros do clã do Falcão de Jade ainda corriam em pânico antes do ataque do Rei Negro. Os gritos de medo ecoavam por toda parte. Corra rapidamente, salve-nos. Uma pessoa gritou, minhas asas, vão proteger a princesa, onde está a princesa? No meio da energia densa, uma figura pequena disparou para a frente, como um flash azul no espaço. Era um pássaro azul indo diretamente em direção à águia gigante. As pessoas no chão, ao ver aquela figura, imediatamente reconheceram quem era. Eles ficaram atordoados, incapazes de acreditar em seus olhos. É a princesa. A princesa quer lutar contra aquele monstro? Princesa, princesa. A ave não está errada, ela é de fato a princesa do clã Falcão de Jade, e ela lançou incontáveis estilhaços de cristal contra ele. Quem se atreve a intimidar meu clã Falcão de Jade, eu os matarei todos. No entanto, aqueles ataques não causaram nenhum dano ao corpo espesso e robusto da águia. No entanto, ela permaneceu resoluta, disparando inumeráveis estilhaços de cristal, sua boca gritando para lembrar seus súditos abaixo, corra rapidamente, apresse-se e fuja, eu vou segurá-lo, vocês todos corram rapidamente. A multidão abaixo assistia a essa cena, incapaz de partir. Princesa. Ela está arriscando a vida por nós. Ela está lutando contra o poderoso rei da águia de asas negras por nós. Podemos sempre nos esconder sob as asas da rainha e da princesa? Em resposta a essas palavras, ninguém entre eles conseguiu dizer mais nada. Devemos apenas ficar parados e assistir a princesa morrer para que nós, covardes que temem a morte, possamos continuar a viver? Ele olhou para a pequena figura verde correndo loucamente em sua direção. Ele sorriu desdenhosamente e estendeu sua enorme garra afiada, apenas um quinto nível, vire pó. Com isso, ele rugiu alto mais uma vez, ondas de energia negra se espalhando por todo o vasto espaço. E, infelizmente, uma onda de energia atingiu a garota. Ao vê-la levar um golpe, ele se sentiu ainda mais encorajado a zombar dela. Nem consegue levar um golpe, apenas morra. Embora o golpe não a atingisse diretamente, sua força esmagadora enviou voando para trás a uma distância considerável. De sua forma bestial, a garota rapidamente retornou à sua forma original, seu rosto mais tenso do que nunca. Mãe, eu não consigo. Mas você fez mesmo assim. A imagem da rainha apareceu em sua mente mais uma vez. Sabendo muito bem que não teria sucesso, mas ainda tentando, ela se assemelhou à sua mãe. Você é tão incrível. Ela estava alegre, sem um traço de decepção, enquanto seu corpo caía impotente em direção ao chão. Olhando para a imagem da rainha, ela se sentiu emocionada. Mãe. No entanto, o golpe não a atingiu, mas foi interceptado por numerosas lascas de cristal. Rainha, chegamos. Ao ouvir a chamada familiar, ela rapidamente se virou. Rainha. Por trás dela, um bando de pássaros azuis sobrevoou, junto com várias pessoas que a pegaram para evitar que ela caísse. Mesmo sendo apoiada, ela não conseguia se manter firme. Nós lutaremos ao lado da rainha. Eles eram firmes, o clã Jade Falcão não viverá mais com medo da morte. A partir de agora, ela será nossa nova rainha. Eles sorriam em plena compreensão. Ao ver essa cena, ela não pôde evitar sentir-se emocionada, lágrimas se acumulando em seus olhos. Os outros, em forte contraste com os homens falcão, observavam com desdém essa demonstração. Mesmo com um quarto rango, não são muitos, uma raça como a sua não é diferente de um bando de insetos. Ignorando suas palavras, continuaram diligentemente atirando cristais contra ele. Tratando os ataques com desdém, como meros cócegas, ele mais uma vez abriu a boca ampla para convocar uma imensa bola de energia. Insetos devem viver como insetos. Uma pessoa do grupo gritou alto,
mobilizando todos, atirem as setas de penas com todas as suas forças, devemos garantir que a rainha parta em segurança daqui. Os outros rapidamente responderam e avançaram, sim. Enquanto um pequeno grupo voava na direção oposta, a bola de energia crescia cada vez mais, preparando-se para descer sobre o bando de pássaros. A garota na imagem, com sua besta, se virou para olhar essa cena, incapaz de suportá-la, gritou alto, não, vocês todos corram, não, vocês rapidamente vão e parem com isso. Ela comandou. No entanto, eles não se viraram, mas continuaram, seus rostos indiferentes, obrigado pela sua preocupação, rainha, mas essa é a honra deles. Honra? Assim que as palavras deixaram seus lábios, a esfera de energia foi lançada, indo direto em direção ao grupo de falcões de Jade. A garota observou tudo, seu rosto preenchido de medo e impotência, gritando roucamente, não. No entanto, ele continuou a fazer a esfera crescer, morra, suas pragas. Os pássaros próximos lentamente se transformaram de verde em apenas preto e branco. No entanto, um milagre ocorreu quando a esfera se aproximou do grupo. Uma luz brilhou dentro da esfera. Seguindo a aparição da luz, uma enorme coluna de água irrompeu, bloqueando o fluxo de energia verde. O ataque foi destruído, criando uma poderosa força que o empurrou para trás. No topo da coluna de água estava uma figura familiar. Essa pessoa não era outra senão Lu Xiaojie. Ele estava lá, com um sorriso confiante, parece que não cheguei tarde. A aparição de Lu Xiaojie deixou todos os presentes aqui em admiração e espanto. Olha, essa é a figura, esse é o monge, ele não foi morto pelo Rei Negro. Como ele poderia retornar diante do Rei Monstro de 7ª classe? Os monges sempre tiveram uma atitude hostil em relação a nós monstros, ele realmente voltou. Diante de um inimigo tão poderoso, inumeráveis murmúrios começaram a se espalhar pela multidão. Não apenas as pessoas comuns, mas até mesmo a princesa, ao ver sua presença, não pôde deixar de sentir alegria. Monge, você está bem? Em resposta à sua pergunta, Lu Xiaojie se virou, falando de forma breve, sucinta, mas com imenso espírito. Primeiro, eu sou muito forte. Segundo, eu nunca voltei atrás na minha palavra. Antes de suas palavras, ela não pôde deixar de recordar o que havia dito no passado. No início, eu prometi dar-lhe tesouros, foi por isso que ele concordou em me ajudar. Naquela época, pensei que ele era um monge ganancioso, apenas trabalhando para seus próprios interesses, mas agora, as coisas que ele fez foram para meu clã. Como um tesouro tão trivial poderia retribuir essa bondade? Pensando nisso, a garota sentiu uma determinação que nunca havia experimentado antes. Nosso clã Falcão de Jade é muito fraco. Se os monges realmente salvarem nosso clã do perigo, nosso Falcão de Jade e todos os clãs da família Falcão de Jade retribuirão para sempre essa bondade. O único que viu sua aparência sem sentir alegria foi o Falcão do outro lado. Mais uma vez, ele convocou uma bola de energia. Lu Xiaojie, você chegou na hora certa. Vou espancar essas pessoas até que fiquem meio mortas, para que você possa testemunhar uma por uma enquanto eu as mato. Notando que a situação estava gradualmente se tornando instável, Lu Xiaojie acenou com sua espada e ordenou, conduzam seus clãs para retirar. Eu cuidarei disso aqui. A garota imediatamente respondeu ao pedido, sim, todos sigam-me. Dito isso, ela se virou e voou embora. O grupo voou, deixando o campo de batalha para ele e Lu Xiaojie. Seu golpe anterior havia destruído com sucesso a bola de energia do oponente, reduzindo-a a pedaços. Mesmo após se virarem para sair, alguns não puderam evitar olhar para trás. É bom que os monges estejam nos ajudando, mas realmente temos que deixá-lo para trás e correr? Um jovem se perguntava, liderando o caminho, enquanto a garota, ao ouvir, respondeu enquanto voava, confio nos monges, isso não é uma retirada, mas uma forma de evitar incomodar aqueles monges. De agora em diante, todos não devem negligenciar seu cultivo, devemos tornar nosso clã Falcão de Jade mais forte. No entanto, enquanto dizia isso, ela secretamente mantinha um olho na figura robusta de Lu Xiaojie que estava atrás, só assim poderemos ajudar os monges.
No entanto, a multidão não prestou atenção à sua reação incomum e respondeu em uníssono com determinação: sim, rainha. Virando-se novamente para o campo de batalha, o falcão lançava continuamente uma esfera de energia, todas as quais foram destruídas pela lâmina do homem. Ele até suportava algumas feridas em seu corpo. Em tal situação, estava muito relutante: seu bastardo, por que você de repente se tornou tão poderoso? Que tipo de monstro você é? Ouvindo sua pergunta, ele respondeu desdenhosamente: esse pequeno upgrade, apenas alguns goles podem fazer isso. No entanto, a resposta de Lu Xiaojie não satisfeito de forma alguma. Ele estava furioso e convocou outra esfera de energia em sua boca. O nome desta raça não conseguia pronunciar uma palavra ou, se é assim, não me segurarei mais. E mais uma vez, foi derrubado por um corte. Depois de terminar essas palavras, alçou voo diretamente para o céu a uma velocidade vertiginosa. Ao vê-lo fugir, Lu Xiaojie não pôde deixar de zombar: quer fugir de novo? O rei monstro é apenas hábil em escapar? Enquanto falava, disparou atrás dele. Quando rompeu as nuvens em uma vasta extensão de ar, ele se transformou de volta em sua forma humana. Aproveitando o estado despreparado, Lu Xiaojie desatou incontáveis golpes de espada, não deixando-lhe tempo para reagir. Pegos de surpresa, ele pôde apenas se esforçar para se defender, observando enquanto cada lâmina marcava seu corpo. De qualquer forma, ainda tinha que interrogá-lo: essa aura de espada sua consome uma quantidade enorme de poder espiritual, então com sua habilidade de quinta classe, você deveria ter se esgotado agora. Levantando um braço, Lu Xiaojie respondeu prontamente: porque o poder espiritual que estou usando é o seu. Ouvindo sua resposta, ele foi atingido por um assombro e dúvida. Ele levantou a mão para olhar: como é possível isso? Ele se perguntou: meu poder espiritual continua sendo drenado, mas não consigo controlá-lo. Mais uma vez, aproveitando-se de seu momento de distração, um poderoso golpe foi desferido: ousar ser negligente enquanto luta comigo, que interessante. Ele apressadamente levantou as mãos para bloquear, conseguindo, felizmente, desviar parte do ataque. No entanto, a consequência foi que seus braços ficaram cobertos por várias feridas. Olhando para os braços, ele não pôde deixar de sentir um choque: em apenas um instante, ele poderia ter despedaçado meu corpo. Lu Xiaojie estava alto acima, apontando sua espada diretamente para ele: neste momento, estou em um nível diferente. No passado, minha espada não era afiada o suficiente para romper suas defesas. Mas agora, minha espada é tanto afiada quanto precisa, e as atualizações contínuas me deram a força para lutar com você. Uma notificação do sistema apareceu, ativando um efeito especial. Afinidade com água: quando o corpo da espada toca a água, o dano aumenta em 15%, e o peso do corpo da espada diminui em 15%. O efeito especial contra monstros é ativado, causando 10% a mais de dano a monstros antigos. O corpo e os talentos dos monstros podem ser fortes, mas eles não praticam artes marciais humanas, nem possuem domínios que possam ser despertados. Ele observou brevemente, segurando seu braço ferido, ódio em seus olhos enquanto dizia: eu vivi por mais de 1000 anos, e o único que pode me ferir é você. Ele prestou pouca atenção às suas palavras, e em vez disso, avaliou: isso foi apenas devido à sua sorte. Se você tivesse encontrado algum sênior na casa da sagrada Casa Luzhou, você já teria se transformado em poeira. Neste momento, ele conseguiu acertar um nervo, observando Lu Xiaojie com cautela: como você sabe que eu não tenho respaldo na casa de casa? Assim que terminou de falar, não pôde deixar de exclamar: oh, parece que esta é uma informação que você não esperava. Se você estiver envolvido com a casa de casa, então desta vez será um pouco problemático. Eu pensei que ele tinha medo de que lhe desse outra razão para me zombar, mas agora sabendo que o medo é inútil de qualquer maneira. Ele disse friamente: eu vou te mostrar o verdadeiro talento divino do monstro. Dizendo isso, uma aura vermelho-preta o envolveu. O talento divino da águia de asas negras, poder da lança do vento, transformou todo o seu ser, espalhando suas asas amplamente. Vendo sua nova forma, Lu Xiaojie mostrou que entendia: então,
você é um descendente do antigo deus monstro Tempestade Azul. Não é de se admirar que a Tempestade Azul, embora também seja uma besta divina, esteja classificada mais baixo em comparação com a Fênix e suas chamas e habilidade de reencarnação. Mas mesmo assim, a linhagem pura da Tempestade Azul, mesmo que recém-nascida, ainda é um rei monstro de 7ª classe, não se pode dizer que ele não é forte. É verdade, a águia de asas negras, eu sou um descendente da besta divina Tempestade Azul. Quando se trata de velocidade, sou imbatível no mundo, disse ele com confiança. Ao ouvir a zombaria à luz do dia, Lu Xiaojie provocativamente disse, imbatível no mundo? Apenas momentos atrás, seu filhote não conseguiu nem me alcançar, você está apenas se apoiando em seu nível para me acompanhar. Ele disse nada e desapareceu imediatamente, logo após reaparecer diante de Lu Xiaojie, lançando um ataque, estou com preguiça de discutir com um homem morto. Lu Xiaojie respondeu, usando sua espada para bloquear seu golpe. Ele estava um tanto incrédulo, HMPH, em comparação com antes, sua velocidade aumentou 3 vezes. A habilidade inata daquele monstro era de fato poderosa. Mas ele não parou por aí, desferindo outro golpe que fez Lu Xiaojie voar para trás. Sua figura instantaneamente reapareceu diante dele novamente. Ainda não havia acabado, mais um golpe foi lançado, fazendo Lu Xiaojie cair ao chão. Os dois continuaram assim, um vai e vem, sem um vitorioso claro. Durante o ataque, apesar de serem inimigos, ele não pôde deixar de admirar, Lu Xiaojie, você é bastante impressionante, capaz de me forçar a usar meus poderes divinos inatos, mas isso é tudo que você pode fazer. Depois que eu cortar sua cabeça, vou te transformar em uma jarra de vinho, mantendo você ao meu lado para sempre. Em resposta às palavras um tanto ameaçadoras, Lu Xiaojie sorriu ironicamente, isso é muito brutal, mas você tem a capacidade de fazer isso? Atingido em seu orgulho, ele rugiu de pura raiva, então vamos descobrir. Lu Xiaojie, se você tem habilidade, então venha e receba esse meu golpe, ele gritou desafiadoramente. Aceitando sua provocação, Lu Xiaojie afastou sua espada, não pretendendo desviar ou fazer nada. Muito bem, então eu vou receber seu golpe com meu rosto, disse ele, sua voz cheia de confiança, realmente arrogante até a morte. Ele disse enquanto corria rapidamente em direção a Lu Xiaojie. À medida que se aproximava, lançou um soco envolto em energia, mirando no rosto de Lu Xiaojie. No entanto, algo estranho aconteceu. Em vez de o rosto de Lu Xiaojie receber o soco, aquele punho foi parado por algo invisível. Vendo que seu golpe foi bloqueado, Lu Xiaojie sorriu misteriosamente. Enquanto isso, ele estava tão apavorado que seu corpo tremia. O que é isso? Murmurou ele, sentindo seu corpo inteiro incapaz de se mover. Seu corpo estava completamente congelado, e um poder espiritual verde o envolvia, impedindo-o de escapar. Ele podia apenas tocar levemente seu braço preso, sentindo o controle invisível que Lu Xiaojie havia criado. Eu te dei uma chance, mas você não soube aproveitá-la. Disse Lu Xiaojie, sua voz desprovida de qualquer pena. Lu Xiaojie, o que você fez comigo? Ele perguntou confuso, perdendo completamente sua capacidade de resistência. Lu Xiaojie sorriu, despreocupado, e respondeu, é só que seu poder espiritual foi completamente drenado por mim. Ao lado dele, uma tela do sistema apareceu, o golpe da espada drenou 100% do poder espiritual do alvo, o rei da águia negra de nível 71. Surpreendido pelas palavras de Lu Xiaojie, ele tentou reavaliar a situação, mas o resultado permaneceu o mesmo. O que está acontecendo? Eu realmente não preciso de nenhum poder espiritual. Vendo seu corpo tremendo, Lu Xiaojie o confortou, embora vagamente, não desperdice mais seu esforço. Se não fosse pelo poder da água te apoiando, você já teria caído no chão. Não sentindo nada, ele não teve escolha a não ser aceitar a realidade, você. O que exatamente você é? Por quê? Por que você é ainda mais forte do que os rumores diziam? Eu sou um rei monstro de 7ª classe. Em resposta a essa pergunta, Lu Xiaojie acariciou o queixo, pensou por um momento e então falou, na verdade, não sou tão forte assim.
Se você tivesse a intenção de me matar desde o começo, você já teria vencido há muito tempo. Suas palavras o deixaram atônito, mas antes que ele pudesse perguntar mais, Lu Xiaojie tomou a iniciativa de explicar: meu domínio pode drenar diretamente o poder espiritual do meu oponente, mas a velocidade de drenagem não é rápida. É apenas que você perdeu muito tempo, e cada vez que você lançou seu feitiço de transformação, consumiu uma quantidade significativa de poder espiritual, razão pela qual seu poder espiritual se esgotou. Ele disse: mas se eu realmente quiser lutar com você ferozmente, talvez eu tenha que despender um pouco de esforço. Lu Xiaojie disse, acenando brincando com a espada: claro, não é impossível, só que não seria interessante assim. Ele levantou a espada, apontando-a diretamente para seu oponente. Então acabou. Você realmente teme por sua vida? Ele tentou implorar: espere, meu apoio é um dos 72 mestres de pico da casa de casa. Você sabe quais seriam as consequências de me matar? Mal tinha terminado de falar e a espada parou bem antes de seu pescoço. Esta foi a primeira vez que ele experienciou algo assim. Seu rosto estava tão assustado que o suor frio começou a escorrer. Funcionou. Mesmo Lu Xiaojie estava cauteloso com o poder da casa de casa. Mas a vida não é como se sonha. Ele não o matou porque ainda tinha uma pergunta. Na verdade, eu tenho uma pergunta. Por que seu clã Águia de Asas Negras persegue persistentemente o clã Falcão de Jade sem dar tréguas? Além disso, vejo que o território do clã Falcão de Jade é muito pequeno e bastante longe do seu clã Águia de Asas Negras. Não deveria haver nada que causasse conflito. É natural que o talento divino do Nirvana das Penas pertença exclusivamente à família real do clã dos Falcões de Jade, ele respondeu. Embora eu tenha alcançado o 7º rank, minha expectativa de vida é um pouco superior a 1000 anos. Atualmente, um grande desastre está se aproximando. Se conseguirmos capturar o núcleo do monstro do clã dos Falcões de Jade, poderemos obter esse talento divino e estender nossa vida por mais 1000 anos. Após dizer isso, ele fez uma pausa por um momento antes de continuar relutantemente. Infelizmente, o clã dos Falcões de Jade se esconde muito bem. Sua rainha possui um talento de barreira muito forte, que pode ocultar todo o clã de forma extremamente eficaz, e não conseguimos encontrar seus rastros. Logo após essas palavras, ele começou a mergulhar em um reino de memórias, até aquele dia em que uma princesa do clã dos Falcões de Jade veio ao meu território para coletar ervas. Ela era apenas do 4º rank, meu filho poderia facilmente capturá-la, mas você arruinou meus planos e até matou meu filho. Ele ainda não conseguia aceitar isso. Depois de ouvir toda a explicação, Lu Xiaojie fez uma expressão de entendimento e exclamou: então, quando um monstro devora um núcleo de monstro, ele ganha a habilidade inata daquela pessoa. Em resposta à sua pergunta irrelevante, ele disparou: o ponto principal que quero fazer não é sobre isso. Apresse-se e me deixe ir, caso contrário, quando o mestre do pico na casa da casa descobrir, você definitivamente encontrará desgraça. Mas Lu Xiaojie não era alguém que temesse tais coisas, barulhento. Ele respondeu: eu já lutei contra o Júnior do Juiz da Morte, então por que deveria temer seu mestre do pico? Tendo dito isso, ele acenou com a mão, e a cabeça foi decapitada do corpo. Mesmo quando a cabeça e o corpo foram separados, ainda não conseguia acreditar. Não só Lu Xiaojie golpeou uma vez, mas desferiu incontáveis golpes de espada, conseguindo despedaçar seu corpo em inúmeras peças. Cale a boca. Depois de ser cortado, uma névoa negra envolveu seu corpo. Ao testemunhar essa cena, Lu Xiaojie pensou que ainda poderia lutar e não pôde deixar de recuar cautelosamente. O que? Ele ainda pode viver sem a cabeça? A névoa se dissipou, revelando um pássaro sem cabeça pairando no ar. Ele olhou para isso e percebeu, então ele se transformou de volta em sua forma original. Depois de observá-lo por um momento, uma ideia surgiu em sua mente: esse monstro tem um corpo tão grande, deve ter vários tesouros. Isso mesmo, deve haver um núcleo de monstro dentro dessa coisa que eu posso extrair. Pensando nisso, Lu Xiaojie sorriu de maneira maliciosa. Nesse momento, a notificação do sistema apareceu: atualização da missão, avanço para o 5º rank, derrotar um monstro de 6º rank ou 3 monstros completos de 5º rank foi superado. A avaliação da missão está em andamento,
pode ser completada após 12 horas. Matar o Rei da Águia de Asas Negras de nível 71 concede 20 milhões de pontos de experiência. Depois de ler toda a notificação do sistema, Lu Xiaojie inconscientemente julgou: eu tenho que esperar mais 12 horas para completar a avaliação. Este sistema está ficando mais lento. No entanto, o Rei da Águia de Asas Negras também é de nível 7, mas tem apenas 20 milhões de pontos de experiência, nem mesmo um terço da experiência obtida ao matar Nin Jianshan. Mas logo ele encontrou a razão e suspirou com os olhos fechados: mas os monstros não têm artes marciais e não podem despertar campos, eles só podem contar com habilidades divinas inatas. Eles realmente não são tão fortes. Então outra ideia surgiu em sua mente: se eu ensinasse artes marciais aos monstros para que pudessem despertar campos e também suas habilidades divinas inatas, não estaria desafiando os céus? A calamidade Tianshu está se aproximando, adicionar mais um ajudante seria uma boa coisa. Eu só não sei se os monstros conseguem cultivar as artes marciais humanas. De volta ao lado do território do Falcão de Jade, tudo agora estava em ruínas. Em uma caverna próxima, 3 pessoas estavam de joelhos diante de uma garota e relataram: todos os membros do clã chegaram em segurança. Há uma barreira criada pela antiga rainha na entrada da caverna. Embora a barreira esteja se desvanecendo, provavelmente vai aguentar por mais alguns dias. Ao ouvir o relato, ela rapidamente instruiu: alguns dias serão o suficiente, os monges definitivamente vencerão. Vocês todos vão acalmar os idosos e as crianças do clã, digam a todos para não provocarem conflitos internos, eu vou proteger a fortaleza aqui. Entendido. Os 3 saíram de sua vista, e ela se virou para o caixão trincado. Mãe, eu não esperava que depois de me tornar uma alma, você ainda protegeria o clã. Comparada a você, eu realmente sou. De repente, naquele momento, o céu lá fora escureceu completamente, e aquela perturbação chamou sua atenção. Olhando para o céu assim, ela estava preocupada: escureceu de novo, será que o Rei Negro está vindo? Os monges não deveriam. No céu, uma figura de um enorme falcão apareceu. Vendo isso, ela se sentiu ainda mais segura sobre seus pensamentos: é realmente o Rei Negro. Só de pensar nisso, ela se virou e correu, precisando informar a todos, precisando dizer a todos para se esconderem rapidamente dentro da caverna. Vendo sua figura correr, Lu Xiaojie falou para tranquilizá-la: não tenha medo, sou apenas eu. Ouvindo a voz familiar, a garota parou em choque: é a voz de Monks. Quase imediatamente, ela virou a cabeça e, de fato, a silhueta de Lu Xiaojie juntamente com o corpo caindo da águia apareceram: Monks. Ele não disse nada após as palavras assustadoras de antes e voou mais perto de onde ela estava: Monks, eu sabia que você definitivamente venceria. Depois de estabilizar seu corpo, Lu Xiaojie finalmente falou: sim, o Rei Águia de Asas Negras foi morto por mim. Alguém a ajudou, ela não poderia ser ingrata. Ela levantou a mão em um gesto de respeito: obrigado, Monks, por livrar minha tribo desse mal. Falcão de Jade, eu cumprirei minha promessa e lhe oferecerei o tesouro do clã Falcão de Jade. Espero que Monks não recuse. Por fora, ele estava sério, mas por dentro estava explodindo em fogos de artifício: esta águia é apenas ágil demais. Ela tirou uma pena colorida de algum lugar e respeitosamente a entregou a ele: esta é a tesouro do meu clã Falcão de Jade, por favor, aceite, Monks. Olhando para o tesouro, era apenas uma pena. Lu Xiaojie ficou surpreso: ah, uma única pena. Isso é realmente o tesouro de uma tribo? Segurando a pena em sua mão, Lu Xiaojie a admirou por um tempo antes de perguntar: qual é o propósito deste tesouro? Antes daquela pergunta, a garota hesitou, deixando claro: eu também não sei, mas minha mãe sabia para que servia, é só que ela nunca teve a chance de me contar antes que minha mãe. Oh, ele entendeu o que ela quis dizer. Segurando a pena em sua mão, ele acariciou o queixo, pensando: apenas a ex-rainha saberia seu propósito, que pena. O tesouro se transformou em lixo. Enquanto esse pensamento surgia, o sistema enviou uma notificação: recebido um item especial do clã Falcão de Jade, técnica do arranjo de imolação de Jade.
Você deseja desbloqueá-lo? Lendo a notificação, seu rosto se iluminou de alegria. Ótimo. O sistema então não perdeu tempo e começou a desbloqueá-lo. Um brilhante raio de luz começou a envolver a pena. Até mesmo a garota não entendia o que estava acontecendo. Isto é uma luz que continua a ficar mais forte, ela exclamou. Finalmente, a pena se transformou em um rolo de papel. Segurando-o em sua mão, Lu Xiaojie especulou, parece que esta é a verdadeira forma do tesouro. O sistema exibiu a mensagem novamente, técnica do arranjo de imolação de jade, nível roxo, nível inferior. Segurando o item em suas mãos, Lu Xiaojie não pôde deixar de gaspar em espanto e pensou consigo mesmo, um nível inferior, esta técnica de arranjo é realmente um tesouro. Mesmo na seita da espada, apenas os discípulos diretos juniores da seita principal podem cultivá-la. Quanto às seitas menores, se elas virem isso, provavelmente acabarão lutando por ele. Deve ser algo de extremo valor para pessoas comuns também. De repente, Lu Xiaojie pensou em Dong Li, mas então ponderou mais, agora que Dong Li tem a técnica de arranjo de nível superior, e quanto a esta de nível inferior? Deixemos pra lá, eu tenho que lhe dar uma cópia de qualquer forma. Nesse momento, outra pessoa surgiu em sua mente, o rei da águia de asas negras. Ele se lembrou das palavras daquela pessoa, a técnica do arranjo da antiga rainha é incrivelmente poderosa, pode estar relacionada a isso. A garota, no entanto, não demonstrou sinais de ganância, o que certamente criou uma boa impressão nele. Lu Xiaojie olhou para ela com afeto, então sorriu levemente, pensando consigo mesmo, parece que eu estava certo em não julgar mal essa pessoa. Naquela época, quando ele a descobriu, o sistema na verdade havia fornecido muitas informações relacionadas a ela. As informações dadas pelo sistema eram as seguintes: Clã Falcão de Jade. Nível atual do monstro, 41. Atributos, 7. Essência, 7. Oportunidade, 8. Temperamento, 8. Aptidão para técnica de barreira, 9. Avaliação, Clã Falcão de Jade puro, corajoso e simples. Essas informações fizeram Lu Xiaojie não conseguir evitar de se questionar, pensando repetidamente em sua mente, além das informações que podem conceder itens especiais, também existem seus atributos inatos básicos. O que mais o preocupava eram o temperamento e a aptidão para a técnica de barreira. Ele olhou novamente, ainda com perguntas em seu coração que não conseguia encontrar respostas. Um monstro com 8 pontos de atributo e especificamente destacado pelo sistema. Isso deve ser incomum. Mais tarde, ele tentou verificar outros monstros, mas essa entrada de temperamento nunca apareceu. Isso é realmente estranho. Mas ele pensou, isso deve ser uma coisa boa, não algo ruim. Por causa dessa peculiaridade, ele teve a intenção de a levar como uma júnior. A partir de então, decidiu tomá-la como sua aluna. A principal razão pela qual ele quer recrutar um júnior está provavelmente relacionada a Tian Xuan. No fundo, Lu Xiaojie ainda tem algumas preocupações, afinal, para lidar com a calamidade de Tian Xuan, a força dos monstros é algo que não pode ser ignorado. A princípio, pensei que monstros e bestas demoníacas eram não relacionadas, mas aquele rei negro mencionou que poderia escapar para o mar do caos para evitar o Santo das Espadas. A partir desses eventos, ele tira uma conclusão firme: se o que ele disse é verdade, então os monstros estão definitivamente intimamente relacionados às bestas demoníacas, talvez o clã do Falcão de Jade possa até servir como um de seus trunfos. É possível que um dos trunfos de Lu Xiaojie não seja algo facilmente alcançado por qualquer um. Para construir mais confiança com o Falcão de Jade, ele decide se aproximar e diz suavemente: Falcão de Jade, isso é originalmente chamado de técnica do arei de imolação de Jade, uma técnica de arei extremamente poderosa. Se você me der, estaria disposta? Ao ouvir isso, ela não recusa, e até entrega ele com muito prazer, exclamando: Você tem uma grande bondade para comigo. Mesmo que o Falcão de Jade esteja espancado e quebrado, seria difícil retribuir, quanto mais apenas uma pequena técnica. Esta é de fato uma qualidade que todos deveriam possuir: retribuir a bondade com bondade e retribuir a inimizade com inimizade.
Mas o Falcão de Jade realmente tem um pedido a fazer aos monges. Ele estava perplexo e perguntou: continue, diga-me. Por dentro, sua mente estava a mil, não é necessária técnica, mas ela quer implorar por mim. Poderia ser que ela quisesse algo mais com a minha permissão? Seu rosto estava ruborizado, e ela gaguejou: eu não sei seu nome estimado, então sempre o chamei de Monks, o que não é realmente apropriado. Oh meu, a condição que a Falcão de Jade apresentou a Lu Xiaojie era muito simples, verdadeiramente indigna daquele item precioso. Até mesmo Lu Xiaojie estava bastante surpreso com essa condição. Ele coçou a bochecha, hesitante: hã? Então é isso que ela quer, apenas perguntar meu nome. Neste momento, ele falou claramente, apresentando-se: eu sou o líder da seita MC Lu Xiaojie. Em sua mente, ele estava justificando porque ela não sabia. O clã Falcão de Jade sempre evitou o mundo. Há pouco, ela estava muito nervosa, não saber seu nome era totalmente normal. Se outra pessoa tivesse feito essa pergunta, ele sentiria que estavam tentando atrair atenção para si mesmos. Então ele riu contente e continuou: como poderia haver alguém que não soubesse o nome de Lu Xiaojie? Depois de saber o nome de Lu Xiaojie, ela abraçou seus braços com força contra o peito, mostrando sua admiração. Seu rosto gradualmente ficou avermelhado e ela, timidamente, disse: Lu Xiaojie, do Mosect, um nome tão bonito. Senhor Lu, eu tenho um pedido. Com isso, ela se ajoelhou no chão, com o rosto pressionado contra a terra, enquanto falava em voz alta para chamar a atenção dele. Falcão de Jade teve a audácia de pedir ao líder de seita Lu que me aceitasse como discípulo. Por favor, me ensine para que eu possa ganhar força e proteger o clã Falcão de Jade. Falcão de Jade permaneceu ajoelhado, proclamando com firmeza. Mesmo Lu Xiaojie ficou sem palavras diante de seu raciocínio incisivo, só podendo suspirar e ponderar: esta decisão é significativa, embora não particularmente bem pensada. Se fosse outra pessoa, eu poderia me sentir obrigado pela moral, mas acabei de querer levá-la como discípula. Isso realmente é uma situação vantajosa para ambos. Não há razão para recusar um acordo tão excelente. Neste momento, ele limpou a garganta e instruiu-a: não precisa se ajoelhar, apenas se curve 3 vezes para reconhecer seu professor. Falcão de Jade seguiu suas instruções. No entanto, ela ainda achava um pouco difícil acreditar que isso fosse real, então ela perguntou novamente, querendo dizer se ele realmente concordou em aceitá-la como júnior. Ele respondeu francamente: eu não aceito você, mas terei meu irmão aceita você como júnior. Eu também tenho uma irmã que é uma anciã da seita Mon, Lu Dongli. Mais tarde, você será a júnior dela. Enquanto isso, ao lado de Lu Dongli, ele espirrava repetidamente porque seu irmão não parava de mencioná-lo: quem está falando de mim? Recebendo a resposta que desejava, Jade Falcão inclinou a cabeça respeitosamente e respondeu: obrigada, mestre. Em sua mente, ela ainda sentia um pequeno obstáculo: embora eu não possa me tornar seu júnior, contanto que eu possa ingressar na seita Mo, ainda é uma coisa boa. Lu Xiaojie tirou 2 livros de sua pessoa e entregou-os a ela, falando simultaneamente: técnica de matriz de imolação de jade e técnica de cultivo, técnica de condensação de ar. Um desses 2 tesouros era uma cópia do original, mas sua eficácia definitivamente não seria inferior. Ela recebeu o presente que ele havia preparado para ela, segurando-o com as 2 mãos e respondeu muito educadamente: o júnior obedecerá à orientação do mestre. A propósito, posso dar essas artes marciais para o clã treinar juntos? Ele não sabia como reagiria ao ouvir que esse júnior recém-aceito estava sendo tão ousado. Ouvindo isso, Lu Xiaojie falou sério: somente aqueles com boa aptidão podem ensinar. Embora eu não me oponha ao que você disse, qualquer pessoa inteligente poderá ver a implicação dessa afirmação. O Falcão de Jade respondeu imediatamente: sim, a razão pela qual você aconselhou isso também tem sua lógica. Essas artes marciais são todas de nível púrpura, e se dadas àqueles com aptidão ruim, seriam inúteis. De repente, um alerta vermelho urgente soou de algum lugar, aparentando ser muito sério. Até Lu Xiaojie ficou surpreso com a súbita aparição do alerta vermelho.
Instantaneamente, o alerta vermelho exibiu uma notificação de que o júnior da seita Mo, Lu Bing, estava em perigo. Logo depois, um mapa mostrando a distância entre Lu Xiaojie e Lu Bing apareceu. A emergência inesperada do alerta vermelho o fez refletir infinitamente, finalmente, mostrou um lembrete. A razão pela qual enviou Lu Bing foi que, em seu coração, ele tinha um plano. Se Lu Bing encontrasse perigo, isso poderia estimular a velocidade de fusão dos poderes daqueles antigos bestas demoníacas. Após finalizar seus pensamentos, ele despediu-se de Falcão de Jade: tenho algo a tratar. Em sua mente, ele continuou a ruminar sem parar. Embora tenha dito isso, Lu Xiaojie na verdade não poderia deixar Lu Bing em perigo real. Abaixo, Falcão de Jade exclamou alto: adeus, mestre. Depois que ele saiu, ela olhou para o livro de cultivo que ele lhe deu, e de repente havia um brilho de determinação em seus olhos. Com isso, não deixarei que o clã Falcão de Jade seja intimidado por monstros nunca mais, eu não me esconderia mais. Mas assim que ela estava resoluta por seu clã, a palavra mais apareceu, e agora era certo que haveria um ponto. Ela pensou: o mestre é realmente bonito. Olha isso, ó meu, que garoto lindo. Sorte a minha que não me tornei sua júnior, assim ainda tenho uma chance. Aqui, Lu Bing estava respirando pesadamente enquanto enfrentava muitas pessoas. Incapaz de enfrentá-las uma a uma, ela os provocou: se você tem habilidade, então lute comigo um a um. Me intimidar com números não é nada impressionante. No entanto, a tática de Lu Bing falhou. Eles responderam calmamente: com o poder da besta demoníaca antiga dentro de você, quem iria lutar com você um a um? Desde que não a mate diretamente, o poder da besta demoníaca antiga em seu corpo não será acionado. Eles disseram: esta é uma lição que meus irmãos usaram a rede para trocar por. Lu Bing pensou: eles estavam preparados, não foi algo espontâneo. Ela se sentia tensa, seus olhos seguiam as gemas dentro de seu corpo. Aquelas 3 gemas contêm imenso poder, mas toda vez que se manifestam, eu encontro muita dificuldade em controlá-las, e só consigo deixá-las explodir. Além disso, cada erupção enfraquece um pouco mais meu corpo. Depois de refletir sobre isso, olhou para a multidão restante e continuou a ponderar: eles sabem como responder e não querem mais me matar. Se isso continuar, eu me exaurirei. Lu Bing fechou os olhos, tentando se concentrar em outra coisa. Perguntou-se: como estará o jovem mestre agora? Se ele não estiver mais aqui, então qual é o propósito da minha vida? Nesse momento, Lu Xiaojie apareceu em seus pensamentos com uma frase que trouxe de volta o ânimo de Lu Bing: então eu devo viver para me vingar do jovem mestre. Esse pensamento a fez resoluta, e ela gritou: mesmo que seja o rei dos monstros de 7º grau, Lu Bing arriscará sua vida para vingar o jovem mestre. A partir daquele momento, Lu Bing fechou os olhos, sentindo que havia realizado algo, mas sua mente continuava a correr: eu devo controlá-las. Somente controlando-as posso ter esperança de sobreviver. Logo em cima, Lu Bing não apenas controlou mas até 3 bestas demoníacas. Elas uivaram continuamente, causando pânico nos outros, que ao mesmo tempo lançaram ataques para capturá-la. Um gritou: não deixem que ela domine os poderes daquela besta demoníaca antiga. Apressam-se, sua força está quase esgotada. Uma vez que ela domine esse poder, estamos definitivamente condenados. Oh querida, agora você conhece o medo? Todos correram para atacar sem economizar nada. De repente, uma voz ecoou de algum lugar, ressoando alto: qualquer um que ousar perturbar um membro do meu séquito Mo perecerá. Imediatamente, todos foram derrubados em um único golpe, colapsando no chão. Os restantes olharam para o céu e viram a emergência de uma figura envolta em radiante ouro. Era nada menos que Lu Xiaojie. Ao testemunhar o que Lu Bing havia realizado, ele não podia deixar de se sentir orgulhoso. Muito bem, Lu Bing. Diante da vida e da morte, você realmente não desperdiçou seu talento. Os 3 homens besta ainda pairavam no céu, e um deles questionou: como aquela pessoa conseguiu chegar aqui? A outra pessoa respondeu: ele ainda está vivo apesar de tudo, não sei quais truques ele usou para se livrar do Rei Negro. Esqueça dele,
O que um mero monge de grande conclusão do quinto nível pode fazer? Apenas mate o primeiro. O outro sugeriu, isso mesmo, mate-o e depois capture aquela mulher. Dizendo isso, eles espalharam suas asas e voaram em direção a Lu Xiaojie e Lu Bin, gritando em uníssono, matem. Xiaojie olhou e disse, se é assim, por que não tentar? Assim que as palavras saíram de sua boca, o sistema apareceu, o poder espiritual absorvido agora atingiu 500%. A ascensão divina pode ser ativada? Você gostaria de começar? Ele fixou o olhar na tela por um momento antes de responder decididamente, começar. Uma vez que o poder foi ativado, luz de todas as direções convergiu para ele. Os bestas perceberam, rosnando e olhando para a frente. Ele ainda queria usar magia, essa era a oportunidade de matá-lo. Irmãos, avancem, matem todos. Uma aura assassina vermelha o envolveu, aquele era o poder da ascensão divina. Xiaojie suspirou, então esse é o sentimento da ascensão divina. Movendo suavemente a mão em direção aos 7 bestas humanas, correntes de poder fluíram na direção delas. A cena era caótica, com sangue vermelho manchando tudo. Lu Xiaojie desceu de cima, cercado por poeira e sujeira, talvez restos da batalha recente. Ao mesmo tempo, o bando de bestas humanas também caiu do céu. Xiaojie olhou para eles, levantou uma mão e pensou em silêncio, o poder é imenso, mas a sensação de ascensão divina não está exatamente certa. Mais do que simplesmente tirar uma vida naquele momento, parece que a vida não é mais vida. Perdi minha conexão com todas as coisas. Sua mão se fechou em um punho. Esse pensamento persistiu em sua mente, sistema, o que exatamente é o domínio do imortal humano? No caminho para Luzhou, pesquisei todos os segredos da Torre do Segredo Celestial, mas não encontrei registros relacionados a este domínio de forma alguma. A imagem começou a surgir e, apesar de seus esforços para investigar, o painel de controle ainda exibia as palavras impossível consultar. De fato, o sistema também sabia, mas sua autoridade não era suficiente para acessá-lo. Lu Xiaojie refletiu, o que é o sistema, afinal? Na verdade, nunca pensei realmente sobre isso. Por que o mundo Tianxun de repente apareceu na Terra e se tornou um jogo de nível fenomenal? Os personagens criados pelos jogadores neste mundo são realmente humanos ou são algo completamente diferente? Retornando à realidade, um fluxo de luz foi liberado de dentro dele, mas o importante agora era aumentar sua força. Após resolver o calamidade Tianxun, ele eventualmente descobriria. Olhando ao seu lado, Lu Bing estava lutando entre duas forças poderosas que emanavam de seu corpo. Xiaojie avaliou silenciosamente, ela ainda estava compreendendo, e parecia que algo estava acontecendo em seu mar de consciência. Desse lado, Lu Bing estava gradualmente aumentando seu nível de poder, passando do nível 35 para o nível 40. Lu Xiaojie expressou alegria, Lu Bing finalmente começara a transformar o poder dos orbes do altar em sua própria força. Parecia que ela não poderia mais resistir. Sangue vertia de sua boca. Lu Xiaojie rapidamente voou até ela, selando com o poder espiritual em seu corpo. Seu olhar permaneceu fixo em seu corpo, o poder dos orbes do altar era extremamente grande. O corpo de Lu Bing não conseguia evoluir completamente. Eu tenho que ajudá-la. Os níveis de poder aumentaram gradualmente. Junto com isso, auras roxas cercavam seu corpo. Em dor, Lu Bing lutou e gritou. Xiaojie sorriu, apenas mais um nível e ela alcançaria a grande conclusão do quarto rank. De repente, a energia ao redor de Lu Bing diminuiu, e os olhos de Lu Xiaojie estavam vazios, mostrando uma expressão confusa. Parou, os orbes do altar só se transformaram em menos de um terço, então por que parou aqui? Lu Bing suspirou cansativamente, vendo de repente Lu Xiaojie bem na sua frente. Ela o chamou suavemente, jovem mestre. Parecia que não era um sonho, ela estendeu a mão, abraçando Xiaojie. Ela disse alegremente, jovem mestre, você ainda está vivo. Mas ele rapidamente a interrompeu, claro que estou vivo. Você acharia que um mero rei monstro de 7ª classe poderia me matar?
Lu Bing reverteu seu comportamento anterior, seus olhos se fecharam suavemente enquanto ela dizia, um mero rei monstro de 7ª classe, parece que entre os monges de 5ª classe, apenas o jovem mestre poderia dizer tal coisa. Como se lembrando de algo, Lu Bing chamou suavemente, certo, jovem mestre, agora há pouco eu senti como se estivesse absorvendo continuamente algum tipo de poder, e também vi muitas coisas estranhas. Lu Xiaojie ouviu e respondeu casualmente, você deveria verificar seu nível. Ela também não fez muitas perguntas e respondeu rapidamente, sim. De repente, uma linha de texto apareceu, 4ª classificação 9ª camada. Lu Bing disse com alegria, jovem mestre, eu alcancei a 9ª camada. Ele explicou calmamente, você entrou em iluminação, absorvendo apenas de cada 3 energias dos orbes do altar, e chegou à 4ª classificação na 9ª camada. Mas estou muito curioso, o que você viu durante sua iluminação? Lu Bing hesitou em responder, eu vi uma árvore jovem, uma pequena baleia e um pequeno dragão. Eles pareciam realmente gostar de mim e me cercaram, agindo de maneira fofa. Ela se sentou, relembrando, e Lu Xiaojie, com uma expressão sem emoção, respondeu, agindo de maneira fofa. Apesar de se apresentar dessa forma por fora, ele pensou secretamente, eu costumava achar que ela estava se comunicando com as almas de 3 bestas demoníacas antigas para guiá-las na correção de seus caminhos para se tornarem mais como bestas, mas parece que não era o caso. Ainda assim, talvez não haja obstáculos maiores. Xiaojie virou-se e falou enquanto caminhava com Lu Bing, se não há nada de errado, isso é ótimo. Se você se sentir desconfortável em algum lugar, deve me informar imediatamente, precisamos ir a outro lugar. Ela seguiu atrás e respondeu suavemente, sim, obrigada, jovem mestre, por sua preocupação. O céu estava azul claro, e os dois sentaram-se em uma grande folha flutuando no ar. Acima, Lu Bing começou a conversa, a propósito, jovem mestre, para onde foi o clã dos Falcões de Jade e o Rei dos Monstros? Naquela época, o Rei dos Monstros usou uma mágica massiva para destruir o mundo, e você estava tomando chá tranquilamente? Ele tomou um gole de sua xícara e respondeu, o Rei dos Monstros de 7ª classe foi morto por mim, e a rainha do clã dos Falcões de Jade se tornou uma júnior registrada sob seu sênior. Lu Bing ficou pasma, maravilhando-se secretamente, o jovem mestre, que acaba de alcançar a 5ª classe, poderia derrotar um rei dos monstros de 7ª classe, isso é impressionante, e até ajudou o sênior a receber uma júnior. Sênior, o sênior sempre foi calmo, me pergunto se ele está feliz? Lu Bing, ainda chocada pelos eventos recentes, perguntou hesitante. Então, jovem mestre, para onde vamos a seguir? Ele disse, para a floresta dos veados brancos. Xiaojie respondeu gentilmente, adicionando outra surpresa. Seus pensamentos só podiam repetir a resposta anterior de Xiaojie, floresta do veado branco? Lu Bing perguntou, estupefata, é isso que o jovem senhor se refere, a floresta do veado branco que o senhor soberano da espada mencionou? Ela se lembrou da instrução do mestre santo da espada, se você tiver a oportunidade, então encontre um dia para ir à floresta do veado branco em Luzhou, talvez algo lá esteja esperando por você. O protagonista masculino respondeu calmamente, isso mesmo, se o senhor soberano da espada mencionou isso pessoalmente, então seu passado deve ter alguns segredos ocultos. Lu Bing derramou chá calmamente, negando enquanto servia, jovem senhor, na verdade, Lu Bing há muito deixou de se importar com suas origens. A Seitamo é o lar de Lu Bing, e continuará a ser assim no futuro. Lu Xiaojie pegou a xícara de chá e respondeu, não estou dizendo que a Seitamo não é sua casa, apenas que se seus parentes também estiverem à sua procura? Lu Bing ficou extremamente surpresa quando ele mencionou que seus parentes estavam procurando por ela. O jovem soprou suavemente sobre a xícara de chá enquanto pensava, em minha vida passada, também li muito sobre tráfico humano. Crianças perdidas em busca de seus parentes. Na verdade, muito poucos pais viveram de forma imprudente, negligenciando seus filhos em vidas anteriores. A maioria das pessoas ama seus filhos sinceramente, infelizmente, eu sou o filho escolhido do céu.
Ele abriu o mapa, que mostrava sua localização e o lugar que desejava alcançar, e então sussurrou: este lugar ainda está muito longe da floresta do veado branco, com a velocidade de voo da nave espacial, levaria 3 dias para chegar lá. Sendo assim, por que não encontrar algo para fazer? O protagonista sorriu levemente, por exemplo, ativando o projeto do embrião da espada, olhando para os corações dos monstros que possuía. Lu Xiaojie riu alto, declarando: afinal, o que eu tenho agora é capital para gastar. Dizendo isso, ele o abriu. O espaço negro do anel de armazenamento apareceu, e uma notificação piscou diante do jovem: troca bem-sucedida do projeto do embrião da espada em nível imperador, troca bem-sucedida do projeto do embrião da espada em nível azul, e observou os itens que poderiam ser reivindicados. Lu Xiaojie mostrou uma expressão de arrependimento, pensando consigo mesmo: infelizmente, o nível roxo requer 3 corações de monstros de nível roxo e um coração de um monstro de nível laranja. O caminho para desbloquear embriões de espada de alto nível é longo, e a jornada ainda está distante. Após alguma contemplação, ele apontou para o sistema e disse: então desbloqueie o nível amarelo primeiro e decidiremos o que fazer a seguir. Ele começou a criar. Ao mesmo tempo, da perspectiva de Lu Bin, o líder do sect estava entrando em um estado de meditação. Ela ficou surpresa, pensando consigo mesma: uma vez que o jovem mestre entre em meditação, ele ficará por um longo tempo. Sendo uma figura renomada em Tianshuan, o jovem mestre ainda precisa trabalhar duro para cultivar. Talvez eu também devesse me esforçar um pouco mais, assim, poderei ajudar o jovem mestre. Pensando nisso, Lu Bin também começou a meditar, murmurando: eu me pergunto se as 3 crianças aparecerão novamente? Momentos depois, Lu Bin foi levada a outra dimensão. Dentro dela, ela gritou alto: vocês ainda estão aí? De repente, 3 entidades surgiram do misterioso buraco negro. Elas saudaram a garota com alegria, reunindo-se ao redor de Lu Bin. Ela disse alegremente: então vocês estão todos aqui. Lu Bin pensou consigo mesma: quando estou com eles, sinto uma alegria incomum. Essa sensação é estranha, como brincar com meu próprio filho. Mas eu claramente não tenho filhos ainda. Após um momento de reflexão fantasiosa, Lu Bin sentiu seu rosto arder de vergonha enquanto pensava consigo mesma: que embaraçoso, por que tenho pensamentos tão estranhos? Poderia ser que meu corpo deseja ter um filho para o jovem mestre? Nesse momento, o protagonista masculino havia terminado sua tarefa, soltando um suspiro de alívio, e pensou: uau, criar uma espada embrionária de grau amarelo não é simples, mas também não é tão difícil. Felizmente, consigo controlar minha energia espiritual com destreza, mas sem uma espada de jade para forjar, não posso fazer muitas para ganhar experiência. Após um tempo de contemplação, ele olhou para cima e testemunhou a cena diante dele. O jovem estava extremamente surpreso e confuso. Como Lu Bin alcançou o pico do 4º rank? Como ela conseguiu isso? Nesse momento, uma aura poderosa envolveu Lu Bin, indicando que ela havia alcançado a grande completude do 4º rank. Lu Xiaojie exclamou surpreso: a velocidade da ruptura de Lu Bin é realmente semelhante à de Eitin, mas Lu Bin é apenas uma monja comum. Uma vez que ela faça a transição do 4º rank para o 5º rank, ela será capaz de despertar o abismo. Milhares de pensamentos sombrios começaram a emergir gradualmente na mente do jovem. Ele sorriu maliciosamente, pensando consigo mesmo: isto é apenas um pouco de magia, e já ajudou Lu Bin a subir de nível tanto. E se eu for eliminar toda a magia da Associação Lua Roxa em toda Qingzhou? É conhecido que a Associação Lua Roxa é uma masmorra para ganhar experiência, junto com vários outros benefícios. Também é chamada de masmorra com as recompensas mais ricas. Quando eu voltar para Qingzhou, definitivamente irei limpá-la. Nesse momento, o sistema anunciou: a missão de avanço para o nível 5 foi concluída, avaliada como S+. Ao ver esta notificação, Lu Xiaojie sorriu e pensou: finalmente, chegou. Esta avaliação é definitivamente precisa. O sistema então disse ao jovem: você recebeu recompensas, valor de experiência 1,5 milhão, orbe de aptidão com lança X1,
pedras de forja de espada de grau amarelo X99. Olhando para os itens que recebeu, Lu Xiaojie comentou, esta recompensa é um pouco irracional. Ele examinou calmamente as recompensas e disse, as pedras de forja de espada de grau amarelo são materiais para criar blanks de espada, o valor de experiência vale a pena? Essas coisas podem ser entendidas, mas... O jovem tocou o orbe de aptidão e pensou consigo mesmo, mas o orbe de aptidão de lança é realmente um pouco irracional. Depois de observar por um tempo, o protagonista pensou, é preciso saber que a aptidão e os talentos dos NPCs no jogo Tianxun World são fixos, no entanto, este orbe pode ajudar os outros a melhorar sua aptidão. O sistema então exibiu as informações sobre o orbe de aptidão de lança, introdução, pode ajudar o usuário a ganhar um ponto de aptidão em lança. Lu Xiaojie sorriu, desligou o sistema e pensou, nada mal, desta vez o sistema finalmente fez algo bom, este orbe é perfeito para dar a Xin Yan. Pensando nisso, ele se levantou, esticou os braços e pensou silenciosamente, de repente, sinto falta de Xin Yan. Depois de resolver a questão de Lu Bin, devo retornar imediatamente. Falando nisso, lembrou, será que a seita Mo está indo bem agora? Ao mesmo tempo, na seita Mo, Xiao Qiu estava praticando suas habilidades com a espada diligentemente, seus ataques eram poderosos e a vibrante luz verde se espalhava pela atmosfera ao seu redor. Ela estava ofegante, virando-se para Lu Donli e dizendo, Sênior, pratiquei 5 vezes hoje. Mas naquele momento, Lu Donli parecia perdida em pensamentos. Ela respondeu, sim, certo, pratique mais 5 vezes. Xiao Qiu sentiu impotente lágrimas brotando em seus olhos, pensando consigo mesma, será que Sênior ouviu o que eu disse? Lu Donli neste momento só conseguiu se lembrar de Lu Xiaojie, sussurrando para si mesma, o irmão levou Lu Bin embora, Eiting e Yangshu também se foram, não sei quando eles voltarão. Depois de um tempo pensando sem rumo, ela se levantou, espreguiçou-se e pensou consigo mesma, esqueça, devo continuar pesquisando formações, afinal, ter uma camada extra de segurança é uma coisa boa. De repente, 2 pontos de luz atravessaram o céu em direção a Mosect. Ela pensou, certo, há convidados chegando. Os 2 pontos de luz pousaram antes da entrada de Mosect. Alha Nan-U e Mu Bailu se aproximaram lentamente. Mu Bailu disse em voz alta, montanha da montanha Mu Bailu e seita budista Nan-U cumprimentam o líder da seita Mo. Neste momento, Lu Donli aterrissou e ficou em frente aos 2. Ela uniu as mãos em cumprimento e reportou, o líder da seita não está aqui agora, vocês têm algo a discutir? Tanto Mu Bailu quanto Alha Nan-U, envergonhados, produziram a caixa do tesouro e responderam, este é o tesouro que o mestre apostou com o líder da seita Lu, por favor, aceite-o. Lu Donli ficou assombrada, pensando consigo mesma, o tesouro da seita budista e da montanha do irmão Mu Bailu ganhou de seu sênior, então o que poderia estar contido nessas 2 caixas, e o que o juiz da morte da seita budista segurará?